As estrelas são formadas a partir de uma nuvem de gás e poeira, chamadas de nebulosas ou nuvens moleculares. Para que elas se formem, é necessário haver hidrogênio, gravidade e tempo. Muito tempo e muitos átomos de hidrogênio. A gravidade, ao longo de um extenso período, atua de forma a juntar e aglutinar a matéria. À medida que essa matéria vai se juntando, ela também vai se aquecendo, pois isso é uma das leis da química, ou seja, quanto mais comprimidos os átomos, maior será a temperatura. Durante centenas de milhares de anos, a nuvem vai ficando mais densa, formando um imenso disco giratório, bem maior que o tamanho do próprio sistema solar. No centro dessa nuvem, a gravidade vai cada vez mais comprimindo o gás, formando uma esfera cada vez maior, mais quente e mais densa. A pressão aumenta tanto, que jatos de gases são emitidos. Esses jatos são enormes, com anos-luz de comprimento. Quando a temperatura no núcleo dessa esfera atinge cerca de 15 milhões de graus centígrados, e devido à gigantesca e esmagadora pressão, os átomos de hidrogênio começam a se fundirem, no que é chamado de fusão nuclear, e transformam-se pouco a pouco em átomos de hélio. Isso libera uma enorme quantidade de energia, e a estrela recém-nascida começa a emitir sua luz, e ela brilhará por milhões, bilhões de anos, talvez por trilhões de anos, e isso vai depender exclusivamente da quantidade de massa que ela conseguiu aglutinar em seu processo de formação. Venha descobrir comigo como nasce e morre uma estrela, e como ela se comporta ao longo de toda a sua vida. Dependendo da massa da estrela que se formou, seu tempo de vida pode variar de alguns milhões de anos para as mais massivas, a trilhões de anos para as menos massivas. Observe nessa tabela o tempo médio de vida de uma estrela de acordo com a sua massa. Estrelas formadas com 60 ou mais massas solares conseguem consumir todo o seu estoque de hidrogênio em aproximadamente 3 milhões de anos. Estrelas com 10 massas solares duram cerca de 32 milhões de anos. Estrelas com 3 massas solares podem queimar seu hidrogênio por cerca de 370 milhões de anos. Estrelas com 1,5 massa do Sol podem existir por cerca de 3 bilhões de anos. Estrelas como nosso Sol vão queimar seu hidrogênio por 10 bilhões de anos. E, finalmente, estrelas com 1/10 da massa do Sol irão durar mais de 1 trilhão de anos. Você pode estar se perguntando, por que estrelas mais massivas, que têm mais hidrogênio, duram menos tempo que estrelas menos massivas, as quais possuem bem menos hidrogênio? Essa resposta é simples, e se prende ao fato de que, quanto maior a estrela, maior a pressão e temperaturas internas, assim, ela irá consumir hidrogênio de uma forma bem mais acelerada que estrelas menores, as quais possuem pressões e temperaturas menores. Ao longo de milhões de anos, essas estrelas se estabelecem em um estado de equilíbrio, tornando-se o que é conhecido como uma estrela da sequência principal. Para uma estrela estar na sequência principal, ela precisa estar no estágio evolutivo, em que as estrelas geram energia pela fusão de átomos de hidrogênio em hélio em seu núcleo. A geração de energia por fusão mantém a estrela em equilíbrio hidrostático, contrabalanceando a pressão gravitacional das camadas externas. Basicamente, as estrelas se dividem em 2 grupos após sua formação a partir de uma nuvem molecular. Estrelas pequenas, com menos de 8 massas solares. Estrelas gigantes, com mais de 8 massas solares. Ao longo de milhões a bilhões de anos, as estrelas permanecem na sequência principal, sendo alimentadas pela fusão nuclear em seu interior, onde os átomos de hidrogênio se fundem para formar átomos de hélio. Após esgotarem o hidrogênio, as estrelas passam a consumir o hélio e as estrelas massivas se expandem nas chamadas estrelas supergigantes vermelhas, chegando até a terem um raio 1000 vezes o raio do Sol. Betelgeuse, a segunda estrela mais brilhante na constelação de Orion, e Antares, a mais brilhante da constelação do Escorpião, são exemplos de supergigantes vermelhas. Já as estrelas de baixa massa transformam-se em gigantes vermelhas, como Arcturus, na constelação de Bootes, e Grux, a estrela gama da constelação do Cruzeiro do Sul. Sendo o Sol parte dessa classe, ele irá um dia expandir-se a um ponto entre a órbita da Terra e de Marte, destruindo Mercúrio, Vênus e a Terra nessa expansão. Uma gigante vermelha é uma estrela que esgotou o suprimento de hidrogênio em seu núcleo durante seu estágio na sequência principal, então o núcleo começa a se contrair devido à sua própria gravidade.
Isso traz hidrogênio adicional para uma zona onde a temperatura e a pressão são suficientes para fazer com que a fusão seja retomada em uma camada ao redor do núcleo. Quando o núcleo dentro da casca se contrai, as camadas da estrela fora dessa casca formada começam a se expandir. Assim, as camadas externas da estrela se expandem muito, absorvendo a maior parte da energia extra da fusão da casca. Ela tem um raio, dezenas a centenas de vezes maiores que o do Sol. No entanto, seu envelope externo tem uma temperatura muito menor que na fase anterior de sua vida. Apesar da densidade ser menor devido ao seu elevado volume, estrelas nessa categoria são muitas vezes mais luminosas que o Sol devido ao seu grande tamanho, e chegam a ter uma luminosidade de até 3.000 vezes a luminosidade do nosso Sol. Depois de um certo tempo, o núcleo em crescente aquecimento continuará a aquecer até atingir uma temperatura quente o suficiente para começar a fundir o hélio, transformando-o em carbono e oxigênio, voltando novamente ao equilíbrio hidrostático, onde a temperatura equilibra-se com a gigantesca pressão formada pela força gravitacional. Agora, a estrela possui um núcleo inerte de carbono e oxigênio rodeado por uma camada de hélio e outra de hidrogênio, ambas em combustão. As reações de fusão do hélio são extremamente sensíveis à temperatura. A estrela então torna-se instável, e isso ocasiona violentas pulsações, que finalmente adquirem a intensidade suficiente para expulsar por completo a atmosfera da estrela para o espaço. Esses gases que são ejetados formam uma nuvem de material em torno do núcleo da estrela que agora passa a ser exposto. A emissão de fótons ultravioletas nessa fase da vida da estrela ioniza a atmosfera, e esses gases passam a brilhar, formando então o que chamamos de nebulosa planetária. O processo de formação de uma supergigante vermelha é parecido com o de uma gigante vermelha, porém, as pressões e temperaturas extremas formam um núcleo de ferro, que então, inevitavelmente, entra em colapso gravitacional para produzir uma supernova. Uma supernova é uma explosão estelar muito poderosa e extremamente luminosa. O pico de luminosidade óptica de uma supernova pode ser comparável ao brilho de uma galáxia inteira antes de desaparecer ao longo de várias semanas ou meses. Observações de supernovas em outras galáxias sugerem que elas ocorrem na Via Láctea, em média, cerca de 3 vezes a cada século. A mais recente supernova olho nu foi a SN 1987A, ocorrida em 23 de fevereiro de 1987, a explosão de uma estrela supergigante na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia vizinha da Via Láctea. O que sobra de uma gigante vermelha após a formação da nebulosa planetária é uma estrela chamada de anã branca. Ela é uma remanescente estelar, composta principalmente por matéria eletronicamente degenerada, altamente densa. Sua massa é comparável com a do Sol, enquanto seu volume é comparável com o volume da Terra. O que sobrou da estrela original, agora é um núcleo composto praticamente de carbono e oxigênio. A maior massa de uma anã branca, além da qual a pressão da matéria degenerada não pode mais suportá-la, é em torno de 1,4 massas solares. Uma anã branca com massa maior do que este limite, conhecido como limite de Chandrasekhar, pode explodir em uma supernova. Cerca de 98% das estrelas do universo evoluirão até a fase de anã branca. Entretanto, somente 6% dos objetos nas vizinhanças do Sol são anãs brancas. As anãs brancas resfriam vagarosamente, sendo necessário centenas de bilhões de anos para que uma anã branca esfrie o suficiente para deixar de ser visível, se transformando em anãs negras. Como a idade do universo é atualmente estimada em 13,7 bilhões de anos, elas ainda não tiveram tempo suficiente para esfriar a ponto de deixarem de ser visíveis. Mesmo as anãs brancas mais velhas em nossa galáxia ainda estão visíveis. Após a explosão de uma estrela supergigante em uma supernova, existem basicamente duas possibilidades na qual a casca da estrela original que sobrou pode se transformar. A primeira possibilidade nós chamamos de estrelas de nêutrons, as quais são quase que inteiramente formadas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são extremamente densas, e são o resultado de uma estrela original, que tinha uma massa entre 8 e 30 massas solares aproximadamente. Durante o processo de compressão, elas atingem um diâmetro médio da ordem de 20 km, ou seja, elas são pouco mais de 600 vezes menores que o planeta Terra, porém possuem uma massa final, após a explosão da supernova, de até 2,2 vezes a massa do Sol. Isso as torna cerca de 21 trilhões de vezes mais densas que a Terra. Uma colher de chá na superfície de uma estrela de nêutrons pesaria mais de 33 bilhões de quilogramas. Uma estrela de nêutrons possui um campo magnético extremamente forte, parte disso por conta de sua rotação extremamente elevada.
Uma das estrelas de nêutrons, que giram mais rápido já identificada, gira a uma taxa de 716 vezes por segundo, o que equivale a uma velocidade linear na superfície de quase um quarto da velocidade da luz. Estrelas de nêutrons que se comportam dessa forma são classificadas como pulsares. Acredita-se que existam cerca de 100 milhões de estrelas de nêutrons na Via Láctea, um número obtido ao estimar o número de estrelas que sofreram explosões de supernova. Se a massa da estrela original for aproximadamente maior que 10 massas solares, e a explosão em supernova da estrela supergigante deixar uma casca remanescente de cerca de mais de 3 vezes a massa do Sol, nesse caso, o que sobra não mais poderá ser classificado como uma estrela de nêutrons, mas sim um buraco negro. Então, um buraco negro se forma, seja porque a estrela original era muito massiva, ou porque a remanescente coletava massa adicional através da acumulação de matéria, até a pressão de degenerescência dos nêutrons ser insuficiente para impedir o colapso. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz, pode escapar. Por isso, eles são chamados de buracos negros, pois não conseguem emitir luz visível. Um buraco negro, inicialmente surge naquilo que chamamos de buracos negros de massa estelar. Após sua formação, ele pode continuar a crescer, absorvendo a massa do ambiente. Ao absorver outras estrelas, e se fundir com outros buracos negros supermassivos de milhões de massas solares podem se formar. Esse é o processo principal pelo qual os buracos negros supermassivos parecem ter crescido. Há um consenso de que existem buracos negros supermassivos no centro da maioria das galáxias. Em nossa galáxia, existe um buraco negro supermassivo de cerca de 4,3 milhões de massas solares, chamado de Sagittarius A estrela, e um dos maiores buracos negros já identificados no universo, tem cerca de 34 bilhões de vezes a massa do Sol, o que o faz devorar a massa de um Sol todos os dias. Ele é simplesmente 8.000 vezes mais massivo que o buraco negro no centro de nossa galáxia, e se o nosso buraco negro quisesse chegar a esse tamanho, ele teria que engolir 2/3 de todas as estrelas da nossa galáxia. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Esse é um canal de cultura, ciência e espiritualidade dedicado à regeneração do planeta Terra e da sua humanidade. Até o próximo vídeo.